Boa tarde, irmãos. Deus abençoe cada um. Vamos abrir as nossas Bíblias. São Mateus capítulo 16. De São Mateus, verso 17. E Jesus respondendo disse-lhes: Bem-aventurado és tu, Simão Bajonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6. O qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata e o Espírito vivifica. Deus abençoe a leitura da sua palavra, poder assentar em nome do Senhor Jesus. Vamos falar sobre religião de segunda mão. Deus abençoe os nossos irmãos presentes aqui e os irmãos que estão nos acompanhando através da transmissão da internet, né? São muitos irmãos que estão nos acompanhando em todo o Brasil, fora do Brasil. E que Deus abençoe a todos, né? Desde do norte ao sul, por toda parte. Que Deus os abençoe. Vamos lembrar também de orar pela saúde do pastor Osmar Rodrigues Costa. Ele está precisando das nossas orações. O irmão Jonathan me mandou uma mensagem hoje, o filho dele, que ele já começou a comer, já está um pouco melhor. Mas vamos orar, né? Vamos colocar diante de Deus, que Deus dê graça e ele recupere a sua saúde. Religião de segunda mão, né? O que é isto? O que é uma religião de segunda mão? Às vezes a pessoa está numa religião de segunda mão e ele não sabe que ele está numa religião de segunda mão. Você pode estar na mensagem e ainda ser uma religião de segunda mão, né? E como a congregação cristã é uma religião de segunda mão, a congregação cristã, eles não pregam, né? Alguém sente, eles dizem que sente no Espírito, vão ali, lê uma passagem da Bíblia, e senta e vão cantar, né? E ninguém explica nada. O eunuco, ele estava numa religião de segunda mão. E Jesus, quando ele entrou na sinagoga, aqueles judeus estavam numa religião de segunda mão. Eles estavam na mensagem de Moisés, mas eles somente liam a mensagem de Moisés. Porque se houvesse alguém para explicar aquilo ali que eles estavam lendo, eles teriam reconhecido o Messias. Porque Moisés falou do Messias. Então, quando Jesus entrou na sinagoga, eles deram para ele o rolo, e ali estava Isaías 61. Ele leu aquela parte da Escritura e disse: hoje se cumpriu essa Escritura. Enquanto ele leu a Escritura e ficou na leitura, era uma religião de segunda mão. Quando ele disse: hoje se cumpriu essa Escritura, já não era uma religião de segunda mão. Então, uma denominação, qualquer denominação que seja, é uma religião de segunda mão. O irmão Brana explica o que é uma religião de segunda mão na sua mensagem. Eu estava ouvindo o irmão Jonathan aqui fazendo o resumo das eras, e na era de Filadélfia, o povo, eles apenas distribuíram literatura. Se for o mundo distribuindo literatura. Se não houvesse uma outra era, sendo que logo
aquela era se denominou a era metodista, né? A era de Wesley se denominou porque eles ficaram com a religião de segunda mão. Eles ficaram na santificação. Eles não avançaram. Veja só que Deus, quando ele trabalhou com Lutero, a mensagem de Lutero foi diferente da mensagem católica. A mensagem do catolicismo era uma religião de segunda mão. Porque é uma missa, né? O que é a missa? É repetição. A missa, todo mundo senta ali, né? Não sei quantos Ave Maria, não sei quantos Pai Nosso. Agora, quando veio Wesley magnificou a mensagem da justificação. Que a santificação foi uma magnificação da mensagem da justificação pela fé. Mas os luteranos criaram uma religião de segunda mão com a justificação. Eles não viram que Deus tinha avançado. O problema hoje é que as pessoas não vêem Deus avançando. Eles não verem. Para ver Deus avançando, tem que nascer naquela mensagem. Tem que nascer. Porque a mensagem, logo, ela vira um sistema. Se denomina depois da morte daquele mensageiro. Quando vem Pentecoste, Pentecoste magnifica, exalta a mensagem da santificação. Porque os pentecostais, além de falar em línguas, profetizar, saltar, pular, ter visões, a restauração dos dons, as mulheres estavam com a mensagem de Wesley, se vestindo, os homens tinham deixado o álcool, o tabaco. Né? Pentecoste vem e exalta, magnifica aquela mensagem. E assim Deus vai seguindo. Né? Eles desarmam as tendas e segue a coluna de fogo, a nuvem, até onde ela para. Então nós tivemos aqui Pentecoste. Agora, quando vem a primeira e segunda etapa do ministério do irmão Brana, Pentecoste é magnificado, aquela mensagem pentecostal. Porque o que faltava? Faltava o ministério de uma só pessoa, Deus e um homem, trabalhando com curas, com grandes maravilhas, profecia, a palavra se cumprindo. Esse foi o ministério do irmão Brana. Veja que não somente Pentecoste foi magnificado e exaltado, mas o irmão Brana disse: isto foi a minha mensagem, justificação, santificação, batismo do Espírito Santo, isto foi a minha mensagem. Aí Deus vem trabalhando com a revelação dos 7 selos, em 63, porque a mensagem ainda não tinha chegado. As pessoas pensam que a mensagem chegou. Não, a mensagem ele era apenas um precursor da mensagem. Tu e a tua mensagem precursará a minha segunda vinda. Vinha algo mais magnífico, que foi a revelação dos 7 selos. Algo magnífico. Então, agora nós temos aqui hoje o ministério da esposa. O ministério da esposa, ele vem para magnificar a terceira etapa do irmão Brana. Aquilo que o irmão Brana não pôde falar, hoje é falado. O que ele não pôde falar. Aí nós temos a revelação. Porque se você notar em São Mateus, capítulo 16, você vai encontrar ali uma religião de segunda mão. Quem diz os homens, seu filho do homem? São Mateus 16, verso 13. Uns dizem João Batista, Elias. Uns dizem. Então você está realmente falando o que outros disseram. João Batista, Elias, algum dos profetas, Jeremias. Aquilo ali era uma religião de segunda mão. E vós, quem dizeis que eu sou?
Aí há um silêncio, e Pedro quebra o silêncio. E Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. E Jesus disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjona, porque tu não revelou carne e sangue, mas meu Pai que está no céu. Não era uma religião de segunda mão, era uma revelação. Quem diz os homens? Eles dizem: lá fora eles dizem que tu és João Batista, alguns dizem que tu é Elias, e eles saíram repetindo: não, ele é Elias. Outros dizem: não, ele é João Batista. É algum dos profetas que ressuscitou. É um poder tão grande. E vós, aquilo era religião de segunda mão, não era uma revelação. A letra mata, mas o Espírito vivifica. E o que continuou fazendo a era metodista? Distribuindo literatura. Uma religião de segunda mão. E os pentecostais que continuaram falando em línguas, falam até hoje. Nada contra falar em línguas. Mas a mensagem está num nível muito mais alto do que as línguas. É como a saída de Israel do Egito. E então eles continuaram tendo sonhos, visões, nada contra os sonhos e visões, mas a mensagem se encontra hoje no nível muito mais alto. Essas coisas estão lá atrás, estão lá no deserto. Hoje você está na promessa, no batismo do Espírito Santo, onde a sua fé está firmada. Senão você acaba morrendo espiritualmente. Uma religião de segunda mão, ela te mata. Agora, a mensagem desde então, o irmão Brana fala sobre o verdadeiro encontro que você tem com Deus. Ele diz: quando você tem um encontro com Deus, a sua vida muda. Tem que mudar. É como o oleiro quando ele pega aquele vaso riscado, com defeito, ele vai quebrar ele, vai fazer um novo. Ele não vai reformar ele, não, ele vai fazer um novo. Não é uma reforma. Lutero, Wesley, eles foram reformadores. Brana foi um restaurador, filho do homem e profeta, sétimo anjo. Nós estamos vivendo no tempo da revelação. É a revelação da palavra, é a revelação da família, é a revelação do homem, da mulher. É Deus revelando, mostrando na verdade o que você é. Se você entra nessa mensagem, cedo ou tarde, Deus vai mostrar quem você é. Incrível, mas é verdade. Se é um falso, veja que a mensagem chegou no finalzinho e mostrou que Judas era traidor. Que a mensagem muda, ele teve um encontro com Deus. Olha Moisés teve um encontro com Deus. Ele não saiu a mesma pessoa. Não. Foi 40 anos no deserto. 40 anos no palácio de Faraó, ele se tornou um militar, um político. É como você, criado numa denominação, cedo ou tarde você vai se tornar um político. Um denominacional ferrenho. Mas quando você encontra Deus na sarça, sua vida muda. Há uma mudança, há uma transformação. Agora, a religião de segunda mão não te muda. Não, ela te destrói. O profeta diz: mas há algo que, 114 desde então, uma vez você pode encontrar algo em um determinado tempo e tudo será mudado. É assim quando você se encontra com Deus e daquela hora em diante, você é uma pessoa mudada, um homem pode se encontrar com Deus e dizer: desde então, reticência, você nunca mais será o mesmo depois que você se encontrar com Jesus Cristo. Você nunca mais vai ser o mesmo. Pilatos não foi o mesmo depois que encontrou com Cristo. Ele disse: eu lavo minhas mãos na inocência. Ele morreu vendo sangue, um covarde. Porque ele mesmo disse que ele tinha poder para soltar Jesus e para matar. Por que ele não usou o poder para soltar? Ele teve um encontro com ele, cara a cara, olhou ele, uma coroa de espinho,
todo ensanguentado, chicoteado, fraco. Mas um dia ele verá ele, seus olhos como chama de fogo, coroado como juiz, para lhe julgar. Mas ele já atravessou a linha da misericórdia. Você nunca será o mesmo depois que você se encontra com Jesus. Por que as pessoas não mudaram? Não tiveram encontro com Deus, não tiveram encontro com a mensagem da hora. Se você encontrar com uma denominação Jeová, você vai ser Jeová, vai dar uma mudança, vai ter uma mudança ali. Você vai se transformar um Jeová, um adventista, um universal, porque você teve um encontro com aquela denominação. Agora, se você encontrar Deus no pilar de fogo, você encontrar Deus na sarça ardente, Ele na sua palavra de Apocalipse 10, 8 a 11, você vai ter uma mudança. Desde então, 148. Agora Moisés, ele não tinha que ser polido em nada. A única coisa que ele tinha que fazer era se encontrar com Deus. E um dia, Deus desceu e tinha um arbusto ali e disse: vem até aqui. Moisés, eu quero falar com você. Você sabe, né? Há algo estranho nisto. Moisés poderia dizer desde então: algo aconteceu. Olhe para ele. Ele havia se instalado lá embaixo, atrás de um monte, ao pé da montanha. E quando ele o fez, ele se casou com uma linda mulher etíope. Ela era bonita, ele tinha um filhinho chamado Gesso. E ele estava simplesmente se saindo bem. Ele havia se casado com Zípora, filha de Jetro, um sacerdote de Midian. Eles estavam indo muito bem, tinham uma amável pequena família, tinha muitas ovelhas, e ele estava indo bem. Então ele deixava que as pessoas seguissem em frente. Mas quando Deus encontrou com ele, Deus o transformou. Ele precisava de um encontro com Deus. Ele já tinha família, ele já tinha fazenda, mas ainda não tinha se encontrado com Deus. Você pode ter a família, ter o emprego, mas ainda não se encontrou com Deus. Não teve a mudança. Que a pessoa pensa para se encontrar com Deus, ele tem que se curar daquela doença e tal. Não, não é isto. Você tem que curar da doença da alma. Deixar Deus entrar ali no seu coração, na sua vida. A mensagem quem é Jesus? O irmão Brana disse: lembro-me de um querido irmão que pertencia à mesma igreja que eu pertencia. Ele disse: irmão Brana, a Bíblia diz que todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus é nascido do Espírito de Deus. E eu lhe respondi, e também está escrito que ninguém pode dizer que Jesus é o Cristo, senão pelo Espírito Santo. Vê? Isso é tudo, vê? Ele afirmou: bem, se você crê, eu disse, você está tomando o que outra pessoa disse. Você tem que ter um testemunho disso, vê? Saber por si mesmo. Você não pode tomar o que a outra pessoa falou. Você tem que, porque o batismo do Espírito Santo é uma experiência. O novo nascimento é uma experiência. Não é eu repetir. Tem que haver uma mudança, tem que haver uma transformação. Quando João come o livrinho, quando ele come, ele profetiza outra vez. Aquilo que você não tinha ouvido o Brana falar, ouviu, mas você não entendeu, você passa a entender. Você está dizendo o que a mãe disse, que o pai disse, que o ministro disse. Mas quando ele perguntou a Pedro: quem vocês dizem que eu sou? Ele estava dizendo que Moisés tinha dito, que Isaías tinha dito. Agora, Jesus era a palavra de Isaías encarnada. Jesus era a palavra de Moisés em carne. Há muitos anos atrás, nos Estados Unidos, os pastores combatiam sobre o povo somente ouvir as fitas. Eu ouvi um pastor do Novo México, eu estive na igreja dele também. Ele disse que essas fitas têm que se materializar.
Porque se ela não se materializar, é uma religião de segunda mão. Eu vim do interior agora, de Panambi, e os irmãos estavam me dizendo que eles foram até aquele sítio ali, em 7 carros, vários irmãos, e botaram o tablet e foram escutar uma pregação. 2 pastores ali. Eles não tinham mais pregação. Então aquilo ali é uma religião de segunda mão. Vindo de longe, os irmãos esperando ouvir algo. Agora, você escutar o irmão Branco, você escuta em casa. Você reúne ali a família e escuta. Não tinha ninguém para explicar nada. Se surgiu a pergunta, o cordeiro está no trono? Eles dizem assim, ainda continua. Foi o que eles me disseram lá. O cordeiro ainda está no trono. Novo nome é para ser revelado lá em cima. Estão escutando. É uma religião de segunda mão. O que os luteranos denominacionais sabia da mensagem de Wesley? Nada. Porque eles estavam ali repetindo. Eles não viram que aquela mensagem estava magnificada na mensagem de Wesley. Já estava na Inglaterra num nível muito mais alto. Porque quando Wesley vem, tira o tabaco dos luteranos, tira o vinho dos luteranos. Ele trazia a santificação. Era a mesma palavra? Era, mas no nível mais alto. Apocalipse 10, 8 a 11, o que João traz é a mesma mensagem de Branham? Mas num nível muito mais alto. Se ele se reunia no Antigo Testamento, no Novo Testamento, para ouvir a leitura de Moisés, hoje ele se reúne para ouvir a pregação do irmão Branham. Mas está contrário ao que o irmão Branham ensinou. Nós chegamos na era de Laodiceia, o irmão Branham disse que a voz está na esposa. Hoje é o dia dela, é o dia da esposa. Há um ministério quíntuplo. Deus não trabalha com essas máquinas. Deus trabalha com o homem. Você está tomando o que outra pessoa disse. Você tem que ter um testemunho disto. Vê? Saber por si mesmo. Você está dizendo que a mãe disse, que o pai disse, que o pastor falou. Mas, quando ele perguntou a Pedro, quem vocês dizem que eu sou? Ele respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Que Jesus disse, bem-aventurado és tu, Simão Barjona, não foi carne e sangue quem te revelou. Não foi um seminário, mas meu Pai que está nos céus. Só um. Deus trabalha com um, sempre foi com um. Você viu o que os demais disseram? Ah, tu és Jeremias. É o que eles estão falando lá fora. Nós estamos repetindo aqui. Seguindo a Jesus como fosse o ministério de Jeremias. Como fosse Jeremias. Outros diziam, como Pilatos, de repente João Batista ressuscitou dos mortos. Diz no livro de São Lucas. Não era uma revelação, era uma religião de segunda mão. Efésios capítulo 1, verso 17, diz assim, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Tudo bem, vocês querem sentar nos seus tabernáculos, ouvirem as pregações do profeta, tudo bem. Fazer leitura, tudo bem, mas é uma religião de segunda mão. Vamos para Atos capítulo 8. E o Espírito mandou Filipe se acompanhar aquele carro.
E Filipe perguntou para o homem que estava sentado no carro, o eunuco, um homem nobre, sabia ler. Entendes o que estás lendo? E ele estava lendo o profeta Isaías. Estava lendo toda a viagem. E ele disse, como eu posso entender se alguém não me ensinar? Ele estava numa religião de segunda mão, ele foi a Jerusalém adorar. Quando Jesus disse, nem em Jerusalém, nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Mas eles continuavam adorando em Jerusalém. Parágrafo 61 da mensagem Comunhão, última mensagem que o irmão Brana pregou, ele foi até um comentário dele em 12 de dezembro de 65. Nós poderíamos receber a mensagem dizendo, se eu fosse um homem jovem, procurando por uma esposa, e eu pudesse encontrar uma esposa e eu dissesse, ela é realmente perfeita, ela é uma cristã, ela é uma dama, ela é tudo isto, eu tenho confiança. Não importa quanta confiança, o quanto eu pensasse que ela fosse simpática, eu tenho que recebê-la, ela tem que me receber, vê? Sobre esses votos. Bem, 62. É a mesma coisa que nós encontramos, e é a mensagem. Mesma coisa é a mensagem. Quando nós encontramos, você tem que receber, você tem que abraçar, você tem que colocar para dentro de você. Você só fica namorando a moça, olhando de longe ela, né? Você tem que falar com ela. Você tem que, se ela disser o sim, você tem que, e você quer casar com ela, você tem que dar o sim para ela, você tem que receber ela vai receber você. Isso é o casamento. Senão é a religião de segunda mão. Bem, mesma coisa é a mensagem, diz o profeta. Que nós encontramos é a mensagem. Você não pode namorar a mensagem, você tem que casar com a mensagem. Você tem que casar com ela. Não é ouvir só. A fé vem pelo ouvir. Aí depois que você tem fé, você tem que agir. Porque a fé sem obras é morta. Pregar é obra. Você ouve, come o livrinho e obra, pregar. Nós vemos que ela é correta. Nós vemos que Deus a vindica correta. Ela é perfeitamente correta, ano após ano, ano após ano. Ela continua correta, continua correta. Tudo que ela diz acontece bem exatamente da forma que ele disse. Agora, nós sabemos que ela está correta, mas vê, não faça isso de qualquer ponto de vista intelectual. Se você fizerem, vocês obterão uma religião de segunda mão. Vê, nós não queremos uma religião de segunda mão. Algo que alguém mais tenha experimentado e nós estamos vivendo de seus testemunhos. Nós temos que ter a nossa experiência. Nós não podemos viver dos seus testemunhos. Nós temos que ter a história de nossa vida. Irmão Brana tinha a história da sua vida, mas cada um de nós temos que ter a história da nossa vida. A revelação dos 7 selos é individual. Agora, a revelação dos 7 selos é um novo nascimento, é algo individual. Não é algo coletivo, não. Porque senão, diz o profeta, nós estamos obtendo uma religião de segunda mão. Igualmente, eu creio que foi Jesus quem disse para Pilatos alguma coisa. Uma palavra eu estava pensando. E ele disse lá há poucos momentos atrás, quem disse isto? Quem disse isto? Foi isso revelado a você? Não. Como é que você ouve essas coisas? Em outras palavras, eu não sei bem qual é a palavra agora. Isso foi há muito tempo desde que eu li isto. Como você notou, né? Quem é que te disse
Foi revelado a você? Não, fulano falou. Encontrei aqui na mensagem. Eu só encontrei na mensagem. Eu sei que está escrito. Viu o irmão Brana falando, ele e aquele irmão que congregaram na mesma igreja? Cada um citou uma escritura. Nós sabemos citar as escrituras. E tivemos já uma experiência com aquela escritura. O novo nascimento é uma experiência. É um encontro com Deus. É um encontro com Jesus. Ele traz uma mudança. É como uma autoridade te aborda. Você sabe que não está diante de um homem. Você está diante de uma autoridade. Então você tem que saber medir as suas palavras, saber como tratar, porque você não está. Pode ser seu irmão, seu pai, sua mãe, quem quer que seja, é uma autoridade. É um juiz, é um guarda de trânsito, é um policial rodoviário federal, é uma autoridade, ele tem poder. O Estado, o país lhe deu todos os poderes. Então você tem que saber como trata. Você está diante dele. É diferente de você estar diante de outra pessoa. É como você está diante do seu patrão. Ele é uma autoridade. Ele pode te demitir ali. Não importa quanto ele vai te pagar de indenização, ele não te quer mais ali. Ele não gosta das suas atitudes, como você se apresenta, como você fala com ele. Assim, a autoridade desacatou, é preso na hora. Agora, quando você tem um encontro com Deus, você tem um encontro com a mensagem da hora, do dia, e as pessoas não respeitam. Se você tem um encontro com a autoridade aqui dessa terra, e ela te prende por desacato, e você tem um encontro com Deus e não respeita, você atravessa a linha da misericórdia, não tem mais como voltar. É como você blasfemar contra a mensagem da hora. É desrespeitar a autoridade do dia. Desrespeitar a autoridade do dia, a mensagem da hora. Então, quem revelou isso a você? Foi a respeito dele ser filho de Deus? Quem revelou isso a você? Algum homem contou isso a você? Ou, como disse Jesus, né? É meu Pai nos céus quem te revelou isso para você. Quem contou para você? Ele disse, não, foi o Pai. Não foi o que alguém lá fora disse. Não foi o que o Caifás falou, o Anás falou, o João Alexandre falou, o Herodes falou. Você teve aquela experiência. Nós temos muita religião de segunda mão. Você já viu? Não, mas o irmão Brana também falou. O irmão Brana falou. E lá no deserto, quando aquele pastor chegou para o Senhor Jesus, ele disse, está escrito na lei de Moisés. Ele tinha uma religião de segunda mão. Mas ele estava diante da palavra feita carne. Ele não sabia, ele disse, se és o Filho de Deus, vê que ele tinha dúvida. Ele trazia uma religião de segunda mão, trazendo uma escritura e alguns argumentos. Até que a palavra feita carne disse, vai-te, Satanás. Ele não teve mais argumento nenhum. Vê como você aprendeu isso? Uma segunda mão? Ou é isso uma revelação de Deus? É uma religião de segunda mão? Ou é uma revelação de Deus? Agora o pessoal diz assim, né, que agora parece que eles estão já no caminho certo. Como o irmão me falou esses dias, não me manda mais esses cultos de vocês, que eu não escuto mais. Eu só escuto o irmão Brana. Coitado do irmãozinho, né? Aí os irmãos estavam me falando,
Qualquer coisa que eles fazem lá, vão lá, andam de bermuda e jogam bola. O irmão José diz que nós fazemos. Essa é diversão aqui na América. Eles botam a culpa tudo no irmão José Brana. Gente, isso aí vocês têm uma religião de segunda mão. Vocês não têm uma experiência com Deus. Porque foi o irmão José que falou. Você tem que ter um encontro na sarça com Deus. No caminho de Damasco, cair desse cavalo religioso. Paulo estava montado numa religião de segunda mão, teve que cair e ter uma experiência com Deus. Cada um, tanto diácono, pastor, tem que ter uma experiência, os cantores, os músicos, uma experiência verdadeira com Deus, um encontro com Ele. Agora, depois que você tem um encontro com Ele, marcante, como a irmã Filomena estava me testificando para mim, esposa do saudoso Montônio, ontem, ela disse para ele, antes dele falecer, ele estava ali, pronto, né? O grande ancião, pronto para se encontrar com o Senhor. Chegou um pastor do seu lado, e ele, já fraco, debilitado, para que ele negasse a mensagem. Para que ele negasse. O pastor chegou ali com aquela piedade, né? Tão piedoso, que ele negasse, porque ele estava no caminho errado. Depois ele contou para mim algo assim, ele disse, velho, nem morrendo tu larga esses trovões, né? Aí ele disse para a esposa, ela disse, o que eu faço? Porque eles aí tudo são desses grupos, fica aí, mas nada tira o que Deus colocou dentro de ti. Ela estava testificando para mim ontem. Nada. Teve um encontro com Deus, não precisa se preocupar. Desde a partida deles, mais de 2 anos, eu fui ontem lá. Firme, não só firme, mas a mensagem já produziu mais. O CD que ficou dentro da casa dele, seu filho começou a ouvir. De repente estão me ouvindo lá agora. Converteu. Converteu a essa mensagem. Você ouve a ele, parece que ele é de anos e anos, na terceira puxada. Não é povo de leitura, não. E eles não aceitam uma religião de segunda mão. Sabe que Deus tem que ter um homem vivo para transmitir a mensagem, senão a mensagem se torna uma religião de segunda mão. Ele disse para ela que Deus colocou dentro de você, ninguém tira. Quando você tem um novo nascimento, a coluna de fogo dentro de você, ninguém tira. E o pastor queria que ele negasse ele na hora da morte. Ele disse, 3 meses depois o pastor morreu. Sua igreja se dividiu. Virou em pedaço. Mas ninguém está jogando praga, mas a Escritura diz, quando você rejeita a verdade, né, foi como nas eras, logo vem uma praga. Divisões são pragas. Aí vem a praga. Denominação é uma praga, é uma abominação. As horas já passaram, né? Só um pedacinho aqui. Perguntas e resposta número 3, parágrafo 203 a seguir. Fizeram a pergunta para o irmão Brana. Irmão Brana, é verdade que ninguém deveria pregar a não ser você? Nós temos visto você, nós temos te visto ordenar homens. Nós não cremos que você faria isso se não fosse para eles pregarem.
Irmão Brana responde: misericórdia, irmão e irmã. Seja quem for que te disse que ninguém pode pregar, a não ser eu. Com certeza eu seria algo imprestável para Deus com tudo isto. Não, cada homem que sente um chamado de Deus em sua vida, entre no ministério e comece a pregar. Nós precisamos deles. Homens de Deus são ungidos ao redor de todo mundo para pregar o evangelho, vê? Agora os pastores têm que sentar e ouvir um gravador e dizer que agora tem que ser assim. Você está pisando em cima da mensagem do profeta. Eu sou simplesmente um pequeno seixo na praia, entre muitas pedras grandes, vê? Então há simplesmente muitos outros que são mais qualificados, mais dignos, mais do que qualquer coisa para pregar do que eu. Eu sou simplesmente uma pessoa humilde e pequena, colocada aqui. Eu sou um grão de trigo em toda a tulha, vê? Então isso é somente, você sabe o que eu quero dizer. Qualquer homem que é chamado por Deus precisa pregar o evangelho. Deus te abençoe. Vamos nos colocar de pé. Grande audiência hoje. Deus abençoe todos os irmãos, né? Estão nos acompanhando desde o irmão Manuel Josias, lá em Alagoas, Maceió. O Nordeste está sendo castigado com enchentes. Já morreram mais de 33 pessoas soterradas, afogadas. Estava vendo no noticiário de ontem, horrível, as pessoas gritando e as montanhas descendo, casas caindo por dentro dos valos. Horrível mesmo, né? Deus guarda os nossos irmãos, Deus guarda cada um deles, Deus guarda nossos irmãos em toda parte, né? Deus abençoe o irmão Johnson, a irmã Eva em Viamão, irmão Irã Santos Brana, lá em Seropédica, Rio de Janeiro, Márcia Lemes Brana, irmã Márcia, irmã Roseli, família, Rio Negrinho, Sara Oliveira Cavalheiro, irmão Haroldo e família, Filomena Moura, Graça Morim, João Marco Elegeda de Canoas, Ismaí Rosa, Antônia Pereira, Letícia Torres e Larissa, Marcelo e Rosana, Itaara, Rio Grande do Sul, Ilka Jung. Deus abençoe a irmã Ilka, né? Estivemos ali ontem com ela. E também seu filho, irmão Ivan, ali de Panambi, né? Que é outra parte dos irmãos que crê ali em Panambi. Gelusa Ramos e Derli, Maria Claudete dos Santos Sardete, Juliana Porto Chaves, Marina Lopes Nunes, Jaco Peixoto, Adão Dias, Cláudia Fiacadori Alves, Eleni da Silva, Vera Burato Brana, em Criciúma, Santa Catarina, Joadi Oliveira, Leila Ferracini, Lidomar Rodrigues, em Alvorada, Ney Ferreira e Cris, Hermes Almeida, Brana, em Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, Manuel Josias Brana, em Maceió, Alagoas, os irmãos que estão nos acompanhando através da rádio web, né, por todo o Brasil e no exterior também. Deus abençoe o irmão Benevaldo, que está fazendo essa transmissão da rádio web terceira etapa, né? Quem não tem a rádio web instalada no seu celular, fala comigo que eu passo para você o link. Rosa Luz, Milton Fraga em São Borjas, Dorival Paste, Josemar Silva, Elodie Borba, Estevo Campo, Mário Dias em Lisboa, Portugal, Denise Borim, Campinas, São Paulo, Jaze Kiste, Ana Júlia Lemes Campo, Telmo Francisco Lemes Campo, Ronaldo Ramos, Gilberto Pereira, Célia Alves, Uberlândia, Minas Gerais, Francisco Lemes Campo, Hilda Garcia, Maria Lúcia Lima Viana, Socorro Araújo,
Dacilene Soares Lobo, Eloci Melo, Paulo Tobias, Ronaldo Alencar, Josina Paste, irmão Kizan e Roseni Rosa. Vamos orar pelos pedidos de oração aqui. E é muita gente aqui. E nós vamos colocar um por um diante do trono da graça, né? Desde já a igreja ore comigo em toda parte também, pela saúde também do nosso pastor Osmar, que tem dado cada dia mais a sua vida por esta mensagem, né? São mais de 50 anos de ministério pregando esse evangelho no Brasil. Oremos. Pai Celestial, nosso Deus, Criador de todas as coisas, o Senhor conhece a necessidade aqui dos teus filhos, Pai. Irmão Ronaldo Ramos, sua filha Vitória, Telmo Francisco, Lemes Campo. Ó Deus, abençoa ele, Pai. Ele vendeu esse seu carro, parcelou, está dando problema para ele receber. Ó Senhor Deus, abençoa também a sua esposa, para que ela consiga, Senhor Deus, se aposentar. Dê ela graça e força, Pai. E dê ela a direção certa, o advogado certo, para que ela possa se aposentar. A irmã Rosa Luz, Senhor, abençoa o seu marido Duvalino, que testou Covid, que ele seja liberto dessa gripe, deste mal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa a irmã Mara, Pai, dê ela saúde, pedido do irmão Lindomar, seu esposo. A irmã Gelusa Ramos, Senhor Deus, abençoa a sua filha Elisandra e todos os seus filhos que são netos da irmã Gelusa. Adão Dias, ó Deus, abençoa os negócios de venda do irmão Adão Dias. Marina Lopes Nunes, Senhor, liberta ela dessa pressão alta. Adalberto, Monique, Eliseu, Adriana, Bernardina, Rutiele e família. O Senhor conhece a necessidade dessa família, Senhor. João Marcos, abençoa a família do irmão João Marcos. Gislaine, Caleb, Josué, Micaías, Sara Giovana. Abençoa o irmão Márcio e a irmã Giza, dando saúde. Abençoa seu pai, Vilce Scopel, e toda a sua família. O Senhor conhece a necessidade da família do irmão Márcio. A família da irmã Valdecira, Senhor. Jonas, Estéfana, Sueli, Mário e Rafa Sotélio. O Senhor dê a graça, a bênção e aquilo que eles necessitam e proteja eles, ó Pai. Seu pai, João Walter, e Altaída Silveira, sua mãe. Senhor, dê graça e libertação para eles. O Senhor conhece a necessidade da família da irmã Valdecira. A irmã Graça Amorim, Senhor, soluciona os problemas financeiros da tua filha. Dê a ela graça e abre uma porta para a tua filha. Abençoa o irmão Ismaí e a sua família. O irmão Liseu, Senhor Deus, ele está pedindo aqui pelo seu cunhado Clóvis e por sua irmã Lisiane, está com falta de ar. No nome de Jesus Cristo eu repreendo este mal da nossa irmã, que ela receba a bênção. E também, Senhor Deus, o seu cunhado. Senhor, abençoa o lar do irmão Josué, a Gisele, o Felipe e a Kelly. Abençoa o lar do irmão Joel Dias, do Giovanni e da Dete, do Fernando e da Bruna, do Moacir. Tu conhece a necessidade do irmão Moacir, Senhor. Muda e transforma aquele coração. O Leandro, a Josiane, a Helena e a Gabriela, também colocamos diante de Ti, que o Senhor os guarda. Pai, o pastor Osmar, dê a graça e a bênção para ele, dê a ele a força, dê a ele saúde, fortalece, Senhor Deus, e levanta suas imunidades. Pai Celestial, abençoa o seu pulmão e repreendemos toda a pneumonia
que deixa aquele corpo em nome do Senhor Jesus, que a sua saúde seja restaurada, as suas imunidades venham a ser levantada e fortalecida, e que nós tenhamos o nosso pastor pregando com toda a força. Satanás não tem poder, porque ele é o teu servo, o teu mensageiro nesse dia, para profetizar outra vez, dentro da escritura de Apocalipse 10, 8 a 11. Obrigado, meu Deus, pelos teus filhos presentes. Soluciona também, Senhor, os problemas, Senhor, e ajuda, Senhor Deus, o Moisés e a Giovana e as suas crianças, o Adriano e a Esther e a sua família. Soluciona os problemas deles, ó Pai. Dê a eles a sua direção, abençoando grandemente a eles. Eu coloco diante do Senhor a irmã Elodie, Senhor, a irmã Eva, o irmão Jonso, a irmã Juliana, Senhor Deus, a sua família, dando saúde, dando força para eles, ó Pai. O irmão Claudiomar e a sua família, ó Deus, também o Bruno, filho do pastor Mendes, que hoje está indo para Pelotas para trabalhar. Guarda o Bruno, Senhor Deus, soluciona os seus problemas e dê a sua direção para ele. Ó grande Pai, Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por esta hora e por esta mensagem. Também os irmãos de Panambi, o irmão Josué, a sua família, a irmã Filomena, Senhor, e toda a sua família, a irmã Ana, o irmão Sérgio, a irmã Ilka, o irmão Ivan, os teus filhos e as outras sementes que vão manifestar ali, Senhor Deus. Sabemos que não é por força nem por violência, mas é pelo teu Espírito, meu Pai. Obrigado, Pai, por esta hora. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos. 7 horas, o culto em Franca, né? Vão com Deus. Quarta-feira, às 20 horas, estamos novamente aqui.